Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. A questão de hoje é: a Igreja Cristã Maranata usa 2 pesos e 2 medidas? Antes de nós examinarmos essa questão, vamos ver o que são 2 pesos e 2 medidas segundo a palavra de Deus. Essa expressão ela é usada na Bíblia para apontar para a desonestidade que promove a injustiça. Significa dizer que alguém possui 2 pesos ou 2 metros diferentes para pesar ou medir alguma coisa. No passado, isso era uma artimanha dos comerciantes desonestos que eles usavam para enganar as pessoas e tirar delas algum proveito material. Por exemplo, imagine um comerciante que tem uma bolsa e nessa bolsa 2 pesos com a inscrição 1 quilograma. Mas um desses pesos não tem, na verdade, o peso indicado, mas apenas 900 gramas. Agora imagine que esse comerciante use cada um desses pesos para uma situação específica, e isso conforme ele achar melhor. Por exemplo, imagine que ao vender o seu produto para um amigo, ele utilize o peso honesto, aquele que realmente tem o peso que é indicado de 1 quilo. E ao vender o mesmo produto para uma outra pessoa qualquer, ele utiliza o peso desonesto. Nesse caso, a conduta desse comerciante ela é desonesta e injusta. E é por isso que Deus condena essa prática. Mas vamos ver então o que Deus diz na sua lei sobre isso. Ele diz assim: não tenham na bolsa 2 padrões para o mesmo peso, um maior e outro menor. Não tenham em casa 2 padrões para a mesma medida, um maior e outro menor. Tenham pesos e medidas exatos e honestos, para que vocês vivam muito tempo na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Pois o seu Deus detesta quem faz essas coisas, quem negocia desonestamente. Isso está em Deuteronômio, capítulo 25, dos versos 13 ao 26. A ordem de Deus também foi relembrada no livro de Provérbios, onde Deus disse que pesos adulterados e medidas falsificadas são coisas que o Senhor abomina. Provérbios 20, no verso 10. Bom, sabendo disso, eu creio que nós também vamos concordar que a ilustração dos 2 pesos e 2 medidas, ela não é usada apenas para negócios comerciais, mas também para toda injustiça e desonestidade praticada por quem usa critérios diferentes em casos iguais ou semelhantes. E isso de acordo com as suas preferências pessoais ou seus interesses casuísticos. Por exemplo, vamos imaginar que na minha igreja a regra sobre desvios de dízimos ela seja muito clara, no sentido de que se houver suspeitas sobre a conduta de um tesoureiro, uma suspeita dele ter desviado um valor da tesouraria, esse tesoureiro ele deve ser afastado de suas funções. Imagine que essa seja a regra. Agora vamos imaginar que eu tenha em minha igreja 2 tesoureiros e os 2 tenham sido acusados de desviar dinheiro da tesouraria, mas eu só demito aquele que não é o meu amigo. O meu amigo eu preservo na função. O que eu fiz? Ora, eu usei uma medida para um e outra medida para o outro. Mas a justiça, no caso desse exemplo, não exigiria que ambos fossem tratados da mesma forma, com o uso da mesma medida, seja para perdoar ou para demitir? Bom, então, quando eu perdoo meu amigo e demito o que não é meu amigo, eu estou usando o peso honesto para um e o peso desonesto para o outro. E é por isso que Deus abomina o uso de 2 pesos e 2 medidas. Por quê? Porque Deus condena toda injustiça e toda desonestidade. E é isso que significa a expressão, na Bíblia, 2 pesos e 2 medidas. Ou seja, o Senhor não quer nem casuísmo, nem injustiça e nem desonestidade. Agora vamos usar essa definição em relação às práticas da Igreja Maranata para ver se os líderes da Igreja Maranata são justos e honestos ou se eles usam 2 pesos e 2 medidas. Eu fui pastor da Igreja Maranata até o ano de 2005. Na ocasião, eu pedi voluntariamente o meu desligamento, mas então até aquela data eu conhecia as regras e havia uma regra que era muito clara para todos.
qualquer pastor que fosse acusado de adultério ou da utilização indevida de valores da tesouraria da igreja, eles deveriam ser afastados, e com um detalhe, para nunca mais voltar. Essa era a regra, todos conheciam e a respeitavam. E no caso específico de utilização de valores da tesouraria, isso para qualquer fim que fosse e que não fosse autorizado pelo presbitério, eu também não tinha dúvidas sobre o rigor com que essa regra era observada. Até porque eu vi isso acontecer com um pastor amigo meu. Ele utilizou um valor da tesouraria para socorrer um irmão da igreja, mas isso não podia fazer, não é verdade? Então ele foi afastado do ministério. Mas o tempo foi passando e as pessoas começaram então a perguntar quando é que aquele pastor ele voltaria então para assumir uma igreja como pastor. Então, uma certa reunião de pastores, essa questão ela foi ventilada e eu ouvi o seguinte, que aquele pastor ele nunca mais ele retornaria ao ministério. A regra era clara e ele havia descumprido, e o presbitério, neste caso, orientava que o pastor nunca mais retornasse ao ministério. Muito bem. Então, para que vocês não pensem que eu estou exagerando, eu vou dar um exemplo em que o presidente da Igreja Maranata fala sobre a impossibilidade de se retornar ao ministério da igreja, no caso, por exemplo, de adultério, que segue a mesma regra, a mesma linha de raciocínio que a utilização não autorizada de valores da tesouraria da igreja. Vejam o que diz o presidente da Maranata nesse trecho da aula de terceiro período sobre as diferenças. Ele estava tratando de obra e movimento. Isso foi no seminário de 10 de abril de 2004. Vejam só esse trecho. Meus irmãos, o movimento, ele é isso. O homem vem, ele não tem corpo, vai ter problema. Por quê? Porque não tem disciplina, ele é o dono, não tem disciplina. Então eu erro aqui, eu falho aqui, amanhã eu estou de volta aqui, como aconteceu com aqueles pastores chamados eletrônicos dos Estados Unidos. Um deles pecou, expôs o pecado dele depois, porque não teve jeito, mentiu, disse que não era. Depois confessou o pecado, perdoou a ele mesmo e continuou. E eu vou dizer uma coisa aqui para os irmãos. Vou dizer uma coisa aqui, é uma ofensa que eu vou fazer aqui. Quem ficou lá tinha vergonha? Hein? Você ficava? Quem ficava, levante a mão aí. Não. Como é que você vai dar uma filha sua a um pastor adúltero? Mas ele continuou lá. Eu não estou falando mal dele, absolutamente, ele continuou. Não sou eu que perdoo o problema dele. Mas sabe o que aconteceu? Um povo decepcionado. Nessa obra aqui, aconteceria isso? Hein? Sim ou não? Nunca! Nunca! Por quê? Porque aqui tem corpo. Ninguém vai fazer a gracinha aqui e pular para outro canto, não. De jeito nenhum. E é uma vez só. Errou, saiu, não tem jeito. O homem pode ter suas falhas, suas dificuldades, ele pode ter, qualquer um tem aqui. Todos têm. Mas há pecados que não são admitidos para ministério, nunca. Ministério não. Entenderam? Se não ficou bem claro, eu vou fazer um resumo do que disse o presidente da Igreja Maranata. Ele disse que a Igreja Maranata era diferente das demais igrejas. Por quê? Porque as demais igrejas, elas possuem donos. E esses donos, eles ficam de fora da disciplina. Ou seja, se o dono de uma igreja qualquer comete um pecado, ele acaba não sendo disciplinado e vai continuar tocando a sua igreja como se nada tivesse acontecido. Por quê? Porque
porque afinal ele é o dono. Quem vai discipliná-lo? Meus irmãos, o movimento, ele é isso. O homem vem, ele não tem corpo, vai ter problema. Por quê? Porque não tem disciplina, ele é o dono, não tem disciplina. Então eu erro aqui, eu falho aqui, amanhã eu estou de volta aqui. Mas em seguida ele levanta a voz e faz uma afirmação contundente, dizendo que na Igreja Maranata isso não aconteceria jamais. Por quê? Porque a Maranata, ele diz, é o corpo de Cristo, e no corpo de Cristo, esse tipo de erro no ministério não tem perdão. Ele diz, com todas as letras, errou, saiu, não tem jeito. Vamos rever essa fala do presidente. Mas ele continuou lá, eu não estou falando mal dele, absolutamente, ele continuou, não sou eu que perdoo, o problema é dele. Mas sabe o que aconteceu? Um povo decepcionado. Nessa obra aqui, aconteceria isso? Hein? Sim ou não? Nunca! Nunca! Por quê? Porque aqui tem corpo. Ninguém vai fazer a gracinha aqui e pular para outro canto, não. De jeito nenhum. E é uma vez só. Errou, saiu. Não tem jeito. Bom, então eu creio que ninguém pode ter dúvidas quanto à regra estabelecida pelo presbitério para um pastor. Errou, saiu. Não tem jeito. Agora vamos ver se essa regra vale para todas as pessoas, todos os pastores. No ano de 2013, o presidente da Igreja Maranata e um outro pastor, professor de seminário, foram presos sob a suspeita de terem participado, de algum modo, do desvio de alguns milhões de reais da tesouraria da Igreja Maranata. O presidente da Igreja Maranata e 3 pastores foram presos hoje de manhã. Eles são acusados de intimidar testemunhas da investigação que apura desvio de dinheiro na igreja. As prisões realizadas pela Polícia Federal começaram bem cedo. O atual presidente da Igreja Maranata, Elson Pedro dos Reis, foi preso em casa, na Praia da Costa, em Vila Velha. A polícia permaneceu no local por mais de 2 horas, até a chegada do advogado Sérgio Carlos de Souza, que não quis falar com a imprensa. O ex-presidente, líder e fundador da igreja, Gedeu Tigueiros, também foi detido na Praia da Costa. Nem chegou a sair de casa porque recebeu o benefício da prisão domiciliar por ter mais de 80 anos. Também foram presos os pastores Amadeu Loureiro e Carlos Itamar Coelho. De acordo com o Ministério Público, as 4 pessoas presas estariam intimidando testemunhas e também responsáveis envolvidos na apuração do caso. As intimidações estariam prejudicando a apuração dos trabalhos, que investigam vários crimes cometidos dentro da Igreja Maranata, como estelionato, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, tráfico de influência e desvio de dinheiro público. De acordo com o Ministério Público Estadual, o desvio pode ultrapassar os 21 milhões de reais. E o que aconteceu neste caso? Se você é da Igreja Maranata, deve saber que os dois continuam exercendo as suas funções normalmente. E ainda são professores de seminários da igreja e além de serem os principais instrutores da escola bíblica da igreja. Ora, quem tem mais anos de Igreja Maranata e conhece os seus procedimentos, aqueles que eram regularmente observados, sabe que apenas a suspeita ou mesmo uma denúncia anônima que colocasse em dúvida a conduta de um membro ou um pastor era suficiente para que ele fosse afastado de todas as suas funções, sem qualquer explicação muitas vezes, e sob o argumento de que é necessário proteger a obra de escândalos. Mas e quando o caso é de corrupção envolvendo o presidente da Maranata? Então, o que isso parece para você? Você consegue afirmar sem medo de pecar contra Deus que a Maranata não usa 2 pesos e 2 medidas? Mas para que isso fique mais claro, vamos lembrar de um caso recente ocorrido em Petrópolis, no Rio de Janeiro, onde um pastor foi afastado do ministério
Por quê? Porque as irmãs da igreja fizeram um bolinho após o culto para comemorar a recuperação da mulher desse pastor, que havia se recuperado de uma cirurgia, e isso aconteceu depois do culto, mas alguém tirou uma foto daquela comemoração e enviou para o presbitério, porque sabia que aquilo era uma irregularidade, não era permitido fazer bolinhos depois do culto. Então havia essa orientação e ela havia sido descumprida pelas irmãs da igreja e envolveu ali a mulher do pastor. Se você quiser ouvir a história contada pelo próprio pastor, eu posso não estar contando bem, eu vou deixar o link do relato desse pastor aqui na descrição desse vídeo. E depois que você assistir a este vídeo, responda você. Qual caso é mais grave? O do pastor do bolo ou dos líderes da Igreja Maranata que estão respondendo a um processo criminal na justiça? Se você reconhece que o caso mais grave é o do presidente da Maranata e também de alguns pastores da liderança que estão respondendo a um processo criminal, então agora responda. Por que no caso mais grave ocorrido na história da Igreja Maranata, os líderes da igreja perdoaram a si mesmos e, em um caso de gravidade, sem gravidade alguma, como foi o caso do pastor de Petrópolis, neste caso não há perdão? Você consegue ver que o peso usado para uns é diferente do peso usado para outros? Porque a regra apresentada pelo próprio presidente da Igreja Maranata não foi aplicada no caso em que ele e outros pastores do presbitério, da liderança, foram acusados de desvio de dízimos da igreja. A regra, será que ela só vale para algumas pessoas? E se você prestou atenção no que foi dito até aqui, deve se lembrar que o presidente da Maranata atestou solenemente que coisas desse tipo só acontecem em igrejas que têm um dono. Por quê? Porque não tem disciplina, ele é o dono, não tem disciplina. Então eu erro aqui, eu falho aqui, amanhã eu estou de volta aqui. Então se eu disser que a Maranata tem dono, eu estarei apenas usando a própria definição do presidente da Igreja Maranata, onde ele nos mostra como nós podemos identificar uma igreja que tem dono. Ou seja, se em uma igreja o dono erra, ele não é afastado. E o Espírito Santo? Não dizem que ele é quem dá as ordens na Igreja Maranata? Ora, mas parece que os fatos estão revelando que este Espírito que atua na Maranata só revela o que o dono permite que ele revele. Não é assim? E uma coisa bastante curiosa foi ele ter dito que a pessoa que permanece numa igreja onde o dono é apanhado em pecado, essa pessoa, e o dono é apanhado em pecado e não é afastado. Essa pessoa ela só fica na igreja se ela não tem vergonha. Ele chega a perguntar para as pessoas presentes ali no seminário se alguém ali ficaria. E a resposta do grupo foi solene: não. Isso é ou não é interessante? O presidente, nós já sabemos que voltou e não teve vergonha de voltar. Mas e aquelas pessoas que estavam ali? Será que todas saíram? Se não, e os que ficaram? Será que eles assumem então que mentiram? E se ficaram? Será que eles reconhecem que ficaram porque não têm vergonha? Quem ficou lá tinha vergonha? Hein? Quem ficou lá tinha vergonha? Hein? Você ficava? Quem ficava, levante a mão aí. Mas deixando esta curiosidade de lado, vamos voltar aos dois pesos e as duas medidas. Eu quero encerrar com um exemplo de um irmão que deixou um comentário aqui no nosso canal. O testemunho do irmão é o seguinte: o relato sobre a irmã que morreu lembrou o que aconteceu com o meu pai. No final da década de 90, foram vender planos de saúde dentro das igrejas. Meu pai fez. E em 2010, o plano faliu e o meu pai estava com câncer. Ele ficou completamente desamparado e entrou em depressão. Pedimos ajuda ao presbitério e a resposta foi: não temos mais relação com esse plano de saúde. Ponto. Por fim, meu pai morreu e em um hospital público,
nas condições mais precárias possíveis. Ponto. Fecha aspas. Agora eu pergunto a você, se o presidente da Maranata ou qualquer pastor do presbitério estivesse no lugar do pai desse irmão, será que a resposta seria a mesma? Será que os pastores da presidência da igreja ficariam no prejuízo? Será que não receberiam um apoio qualquer da igreja? Será que os pastores morreriam num hospital público e sem qualquer assistência, como morreu o pai da pessoa que contou o testemunho? Ou será que esses pastores seriam socorridos pela igreja? Se fosse você, será que se você precisasse de um socorro para custear um tratamento médico emergencial, será que você poderia contar com a ajuda da Igreja Maranata, que é o lugar onde você é membro, onde você entrega os seus dízimos, onde você entrega o seu tempo e os melhores anos da sua vida? Será que você terá o mesmo tratamento de um pastor da presidência da igreja ou terá um atendimento diferenciado e mais parecido com o do pai do irmão que contou o testemunho do nosso canal? Ora, será que os dízimos podem ser usados para socorrer apenas os mais chegados do presbitério? Será mesmo que as pessoas são iguais enquanto membros da Igreja Maranata? Porque se você observar bem, vai notar que o tratamento dispensado a algumas pessoas é muito diferente do que é dispensado a outras pessoas. Quando você vai ao Manaim, por exemplo, a comida que você come é a mesma que comem os pastores? A sobremesa é a mesma? Enfim, mas nós sabemos que, em boa medida, o homem ele é forjado pelo meio em que ele vive. Inclusive, dizem que você é a média das 5 pessoas com que você mais convive. Então, é por isso que os membros da Maranata passam a reproduzir certas injustiças e eles nem mesmo se apercebem disso. Veja você mesmo. Será que você também não está reproduzindo injustiças e usando 2 pesos e 2 medidas em relação a outras pessoas? Veja só, eu vou dar alguns exemplos. Quando eu critico o presidente da Igreja Maranata, você sente vontade de me dizer alguns desaforos, porque você pensa que isso é tocar no ungido do Senhor, que isso é um sacrilégio e que eu não poderia jamais fazer uma coisa dessas e que Deus vai pesar a mão sobre mim e que eu sou um profano a caminho do inferno. Não é mais ou menos isso que você pode estar pensando agora? Mas quando você fica sabendo que o presidente da Maranata apunhalou o pastor Sebastião pelas costas na igreja presbiteriana de Vila Velha, criou uma divisão dentro da igreja, dividiu a igreja, insubordinou-se contra o presbitério da igreja presbiteriana e, inclusive, depois passou a ridicularizar os presbiterianos em seus seminários, referindo-se a eles como a tradição sem vida. Nesse caso, você não acha que isso é um sacrilégio? Você não acha que isso é uma injustiça? Ao contrário, você até pensa que aquilo que aconteceu deve ter sido por uma direção do Espírito Santo, não é mesmo? Você não consegue perceber que está usando 2 pesos e 2 medidas? E quando eu questiono as doutrinas e práticas da Igreja Maranata neste canal, você pensa que isso é uma perseguição à obra de Deus, que eu deveria estar pregando o Evangelho e que eu deveria cuidar da minha vida e deixar os irmãos da Maranata em paz? Não é assim que passa muitas vezes pela sua cabeça? Mas quando o presidente da Maranata reúne diversas vezes ao ano mais de 3.000 pessoas por vez ali no Manaim e faz inúmeras críticas à doutrina e às práticas da Igreja Adventista do Sétimo Dia, da Igreja Católica, da Igreja Batista, das igrejas independentes, chamadas de movimentos, e da própria Igreja Presbiteriana, da qual ele saiu. Neste caso, isso para você é ensinar a verdade sobre a obra de Deus, não é mesmo? E você não consegue perceber que está usando o quê? 2 pesos e 2 medidas. Pois então, eu não sei quanto a você, mas sobre esta questão eu não tenho mais dúvidas. Para mim,
Os fatos que eu narrei, eles já são suficientes e me foram suficientes para me mostrar não só o que significa 2 pesos e 2 medidas, mas a razão pela qual Deus abomina quem usa 2 pesos e 2 medidas em seus negócios religiosos. E é exatamente por isso, sabendo disso, que eu não me dou ao direito de ser ingênuo a ponto de pensar que o Espírito Santo de Deus esteja dirigindo quem faz essas coisas e nem mesmo quem segue quem faz essas coisas. E é isso aí, meus irmãos. Eu espero que o exame dessa questão de hoje possa te ajudar a esclarecer as suas dúvidas, porque eu já esclareci as minhas. Que Deus abençoe a sua vida e até a nossa próxima questão.